Senhoritas, deixa eu apagar isso aqui. Bom, vamos falar agora sobre os portos e corredores de exportação brasileiros. Mais um vídeo curto, tranquilo, para que a gente faça. É bem decoreba, né, professor? Bem decoreba. Como é que eu entendo? Não entende, filho. Tem coisas do vestibular que você não entende. Você vai e pega. Então a gente está falando isso aqui para facilitar a tua vida. É lógico que se você pegar aí na internet, vai ver corredores logísticos de exportação. É bonito. Aí o pessoal põe a carga lá para Belém, para São Luís, põe Salvador. Nós colocamos os 5 clássicos: Itaqui, Maranhão. Pegamos aqui o de Vitória, Tubarão, o de Santos, Paranaguá e Rio Grande, como corredores de exportação. Vai mudar alguma coisa, professor? Não. É só você olhar o mapa lá numa prova que você vai ter uma noção se tiver um mapa um pouco diferenciado. E colocamos alguns portos, até porque não tem condição de colocar todos, filho. Aí você é do Rio Grande do Norte, vai faltar o de Areia Branca. Se você é naquela região do norte de Santa Catarina, vai faltar o de São Francisco do Sul. Se você é do Rio de Janeiro, vai reclamar que falta Sepetiba e Angra dos Reis. Se você, por exemplo, é da Paraíba, vai falar que falta o de Cabedelo. Se você, por exemplo, for do Amapá, no Amapá eu coloquei o Porto de Santana. Você poderá reclamar que falta o Porto de Belém. Você poderá aí falar que faltam alguns portos dentro do Brasil, o caso de Manaus, não é? Na região de Corumbá, e um monte de situações aí. É claro, entretanto, nós fazemos essa aqui para dar um grauzinho de que pode cair em prova para vocês. Primeiro vamos começar com os portos. Este aqui é o Porto de Santana, no Amapá. Hoje faz o escoamento da produção agropecuária do Amapá. Também faz a produção, se não me falha, de cromo. Entretanto, esse porto conheceu o seu auge quando fazia o escoamento de manganês, né? Manganês da Serra do Navio. Saía da Serra do Navio, ia até a Estrada de Ferro do Amapá, ia para o Porto de Santana, no Amapá, e depois ia para os Estados Unidos. Nós temos um vídeo sobre o Polo Serra do Navio, o projeto Serra do Navio, onde nós falamos sobre isso. O Porto B é o porto construído em Fortaleza, no Ceará, de Pecém, no Ceará. Escoamento da produção industrial, da produção têxtil, produção calçados e outras agropecuárias do Ceará. O Porto C, aqui no caso, é o Porto de Cabedelo. Se não me falha a memória, é isso mesmo, não. Seria o Porto de Cabedelo, na Paraíba mesmo. Cabedelo, na Paraíba. Tá? Que exporta principalmente açúcar. Se você quiser colocar aqui o Porto de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, né? A produção de sal principalmente, para você não errar numa prova, tudo bem. Macau, Mossoró, Areia Branca, né? Produção de sal do Rio Grande do Norte. É claro que um porto não escoa só um produto. Isso é uma tática para você lembrar quando eles fazem aquelas relações em vestibular. Lembre-se que o nosso canal é um canal de vestibular. O senhor está cansado, hein? Pô, é mais de meia-noite, filhão. Estamos aqui produzindo esse tanto de aulas aqui, porque nós temos várias escolas aqui, inclusive as pessoas que muitas vezes solicitam fora daqui. A letra D é o Superporto de Suape. Esse aqui tem história. Pernambuco. Por quê, senhor? Suape, bom, Recife é uma metrópole nacional brasileira, um porto que faz o escoamento da produção industrial de Recife, as produções ligadas à indústria, às indústrias básicas de Recife, básicas, as tradicionais, têxtil, alimentícia, calçados, por aí vai. Mas quando esse porto foi construído, teve uma questão na Unifesp que trouxe ataques de tubarão e mostrou pessoas com membros amputados, uma tabela. Não mostrou, né? Fez uma tabela, fião. E aí é o seguinte, aí perguntaram o porquê desses ataques de tubarão. Simples, filho. Para se construir o Porto de Suape, você teve que
dinamitar ali os recifes ou arrecifes, que de certa forma, naturalmente, eles impedem a entrada de grandes predadores dentro das águas mais próximas à praia. O que aconteceu? O pessoal despeja, várias indústrias despejando, inclusive frigoríficos e outros despejando sangue ali, in natura, sem tratamento. Ali você abriu e os tubarões entraram ali. Tem um ataque ali muito perigoso. As praias de Recife, cuidado quando você for em Recife. Se os companheiros que ali estiverem na salvaguarda ali falarem para não nadar na praia, não banque o engraçado, porque o ataque de tubarão é brutal, tá? Depois a letra E eu coloquei aqui o Porto de Salvador, é um corredor logístico importante, né? Você poderia colocar um pouquinho aqui se quisesse colocar aqui o F, o F está aqui, né? É isso mesmo, Porto de Ilhéus, na Bahia, ou cacau, principalmente o produto dessa situação aqui. Depois eu falo do 2, 3, 4 e 5. O Porto G é o Porto do Rio de Janeiro. Não esquecendo que você no Rio tem o Porto de Sepetiba, tem o Porto de Angra dos Reis também. Mas o Porto do Rio de Janeiro, ali a Praça Mauá, ali onde o pessoal ali conhece bem, não é? Que até sofreu um processo, a Praça Mauá, de gentrificação, uma revitalização daquela área, aquela área portuária. Para quem morava no Rio na década de 60 e 70, como eu morei, sabe muito bem que ali não era fácil, ali, né, Lúcio? Não era fácil andar naquelas áreas ali. Eu era criança na época, mas já na década de 70, adolescente. O Porto H tem uma coisa interessante, professor. A seta é voltada para dentro do país. Olha a seta. Esse porto é importante. É o Porto de São Sebastião. E este porto, ele importa petróleo. Professor, nós importamos da onde? Principalmente da Arábia Saudita. Da Aramco lá, né? Quando você vê Aramco na Fórmula 1, é a gigantesca empresa petrolífera da Arábia Saudita. Nós compramos o petróleo da Arábia Saudita porque ele é um petróleo de melhor qualidade e a nossa gasolina sai desse petróleo. Fala em gasolina, a nova gasolina deveria estar aí nos postos aí logo logo. Vai mudar tudo. Os carros vão andar a milhão. Você colocou a nova gasolina, ó, gasolina de padrão marciano, não é nem europeu, marciano. Seu carro vai voar, vai ser um avião. O I aqui é o Porto de Imbituba, Tubarão, ou Imbituba, em Santa Catarina, que faz o escoamento de carvão. O carvão no Vale do Tubarão em Santa Catarina. E aí a ligação das zonas carboníferas feitas pela estrada de ferro Dona Teresa Cristina, tá? E esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, essas setas em azul, são os famosos corredores de exportação. São eles: o corredor de Itaqui, Carajás Itaqui, ele escoa a produção mineral de Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão, e isto aqui vai para a China principalmente, esse ferro. O número 2 é o escoamento do porto de Vitória, o corredor de exportação de Vitória Tubarão, que escoa a produção de minérios, principalmente do quadrilátero ferrífero, né, de Minas, mas principalmente do quadrilátero ferrífero. Lembrando a vocês que grande parte da produção vem para o mercado interno e a outra parte aqui para o mercado externo. Em Carajás, Itaqui, é para o mercado externo. O número 3 é o maior corredor de exportação do Brasil, acho que da América Latina, não sei. O corredor de exportação de Santos. E o corredor de exportação de Santos, falava-se antigamente com as ferrovias do café. Todas as ferrovias convergem para Santos. Vamos dar uma paradinha louco Abreu e fazer aqui um desenho simples para vocês do contexto das ferrovias do café. Eu vou tentar desenhar o mapa de São Paulo e vou fazer um esboço rápido. Fião,
É claro que nós vamos passar de uma forma tranquila, mostrando aqui o direcionamento de cada uma, tá ok? Para você entender isso aqui. Aqui é São Paulo e aqui é Santos. Se você pretende saber quem eu sou, isso, Roberto Carlos, filho. O senhor gosta de Roberto Carlos? Eu não gostava. Na década de 70, ai daquele que falasse que gostava de Roberto Carlos, que fazia parte da, entre aspas, cultura brasileira, cara. Eu tinha um cabelão igual do D2, filho, né? Não tinha barba, mas tinha um cabelão, usava uma bolsona, pá. Aí depois dessa cultura brasileira, eu passei pra cultura de rua, desgraça mesmo. Mas vamos lá. Então é o seguinte, fião. Então todos os caminhos convergem para Santos. Aqui era Jundiaí e tal, Santos e Jundiaí. Aqui era a central. Se você não foi, você não conhece às vezes, mas seu pai provavelmente já tenha pego o trem. Seu avô então e seu bisavô nem se fala. Transporte de pessoas aqui do interior paulista de trem era muito grande. Tudo bem, eu moro em Fernandópolis, tem bem mencionado, Fernandópolis, 552 quilômetros de São Paulo por rodovias. De rodovia hoje, filhão, você tira em 6 horas tranquilamente, 6 horas e meia para dar daquele apanhado. Se você quiser aquelas mentiras lorota que o cara conta, vou contar uma lorota depois disso aí para vocês. De professor, hein? Que nem sei se ele ouve meu canal, nunca faz 1000 anos que eu não vejo mais. Mas 6 horas e meia você tira São Paulo. Naquela época eu me lembro que você tirava daqui de Fernandópolis a São Paulo 13, 14 horas de trem. Não era fácil, mas o trem foi grande, foi um grande dinamizador do espaço paulista. Então todos os caminhos convergiam para Santos. Se seu pai tinha propriedade rural aqui, era sitiante ou fazendeiro, ele acompanhou muitas vezes foi em Santos de trem, para ver o escoamento da produção dele, a exportação de produção dele pelo Porto de Santos, que por muito tempo foi controlado pela família Guinle. Tá ok? Então vamos lá, filhão. A central ia para o Rio de Janeiro. O meu pai fala. Então, eu ia falar, esqueci, né? Cabeça. Quando você ia na Estação da Luz, Estação da Luz em São Paulo, ali você chegava e falava assim: eu quero ir, suponhamos, vou pegar uma cidade da minha região aqui. Eu quero ir para, vamos lá, Ecatu, que é um distrito na região aqui, Ecatu. O cara lá fala: mas eu não sei onde que fica. Na Araraquarense. Tá, Araraquarense. Então o indivíduo já sabia onde estava. Eu vou para Marília. Tá, então eu vou para tal lugar. Vou para Prudente é Sorocabana, isso. Então, né, eu vou para Noroeste, Araçatuba. Tá, depois a Noroeste ia até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Tá, ok, eu vou para Mogiana. Você passava por Franca, tal, ia até Minas Gerais, isso. Se não me falha a memória, acho que em Uberaba, Uberlândia, eu acho Uberaba, você tem lá a estação, acho que é Uberaba, estação ferroviária lá, entendeu? Que o pessoal, na época que eu fui lá, servia para comer um cachorro quente lá, não tinha, acho, mais função de levar pessoas. Mas vamos lá, fião. Então vamos lá. Aqui você tem a central, que era a estrada de a RFFSA, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Aí você pegava aqui Jundiaí, né? Jundiaí e tal, pegava aqui aí para Mogiana, que era a região lá de Franca, Ribeirão e tal. Aí você pegava aqui, ó. Quando você não sabe, você faz isso. Pega aqui, aí você coloca no meio aqui Bauru. Bauru faz isso aqui. Aí faz isso aqui. E a ferrovia sai, se não me falha a memória, daqui e vai para cá. Então aqui você tem a famosa AMPS. O que é AMPS, professor? Araraquarense, Noroeste do Brasil, Paulista e Sorocabana. Então, Mogiana, Araraquarense, Noroeste, Paulista e Sorocabana. A Araraquarense, quando você fala que mora na Alta Araraquarense, mora em Fernandópolis, Alta Araraquarense, vai até Santa Fé do Sul. Noroeste, Araçatuba ali, e ela ia até Santa Cruz de la Sierra. Na realidade, a estrada de ferro noroeste do Brasil,
Ela foi criada em 1915 e era considerada a única estrada de ferro de integração brasileira. Na realidade, ela foi construída por quê? Porque foi feito um acordo entre Brasil e Bolívia, e aí Brasil comprou o Acre e ficou comprometido de fazer uma ferrovia chamada Ferrovia Madeira-Mamoré. Inclusive tinha uma série na Rede Globo chamada Médio Maria. Mas aí por doença e por situações geopolíticas o Brasil não fez. E o Brasil então tirou a Bolívia, a Madeira-Mamoré ia sair pela Bolívia e ia para o porto de Arica, né, lá no Chile. A Bolívia ficaria independente. O Brasil então, o que o Brasil fez? A Bolívia ficava na órbita da Argentina, porque escoava a sua produção pelo Rio da Prata. E aí o que acontece? É o Paraguai, né, que depois virava o Rio da Prata, aquela coisa toda, e aí saía lá. O que acontece? Acontece o seguinte, filhão. Acontece que o Brasil então em 1915 constrói a noroeste do Brasil, tira a Bolívia da órbita geopolítica da Argentina. Então controlamos aqui a Paulista e a Sorocabana. Bauru foi uma cidade que foi formada por entroncamento ferroviário. Então todos os caminhos convergem para Santos. As ferrovias em São Paulo foram fundamentais para a dinamização do espaço paulista. Elas não são de integração, mas de certa forma integraram o espaço paulista, ok? Aqui o 4, então Santos, produtos industriais principalmente, produtos da Bolívia, agrícola boliviano. Quando, eu não me lembro quem que era o governador do Paraná na época, ele não deixou que a soja transgênica do Paraguai fosse para o Porto de Paranaguá. O Porto de Santos recebeu essa soja. Então quando você descer ali a Serra do Mar tal, que o bacana de descer a Serra do Mar não é pela Imigrante, é pela Anchieta, que dá adrenal. Então você pega aquelas filas imensas no Porto de Santos às vezes. Isso é um problema sério no Brasil. Depois nós temos o seguinte, filhão. Nós temos o item 4 aqui, que é o corredor de exportação de Paranaguá, que faz a exportação do oeste do Paraná, do norte do Paraná, produtos agrícolas e industriais. Geralmente cai na prova para você café, está bem ultrapassado isso. E também do Paraguai, a soja do Paraguai, tá? Vai vir por essa ferrovia aqui, tá? Depois, filhão, vem pelo corredor de exportação do Paranaguá. Aqui são rodovias. Você tem a BR-277, que já falamos no vídeo passado, tá? Que vem em Foz do Iguaçu até o Porto de Paranaguá. E aqui o famoso corredor de exportação do Rio Grande, que acaba pegando toda a área do estado do Rio Grande do Sul, ok? Então aqui estão os portos e corredores de exportação brasileiros, com uma palhinha aí sobre as ferrovias, para não precisar fazer outro vídeo, que é cansativo. Estou cansado, já é mais de meia-noite. Ainda tenho que fazer mais 2 vídeos sobre China, mano. E é o seguinte, vai ser dando rolê, né? Vou dar um rolê aí, ou se não vou dar rolê, vou ficar no carro mesmo. Vou fazer 2 vídeos lá para escutar um rap, que eu tô cansado. Tamo junto, fião. Cola conosco, cola no canal. O canal é um canal caseiro, literalmente caseiro. Canal tosco, que não tem nenhuma produção. Mas a nossa preocupação é passar para você todo o conhecimento que você possa utilizar no vestibular. Como eu sempre falo, o acesso ao conhecimento tem que ser democrático para todos. Então nós fazemos isso. Aqui fica como um acervo para vocês, porque monetizado o canal não está. Como eu sempre falei, se todas as pessoas escutassem um vídeo desse todinho, nossos inscritos pegassem um dia e escutassem um vídeo todo, nós conseguiríamos monetizar o canal por atingirmos as 4.000 horas necessárias no ano. Mas infelizmente não é assim que funciona, e nós vamos como guerrilheiro aqui tocando de leve. Como diria Ibrahim Suede, enquanto os cão ladra, a caravana passa de leve. É nóis que é nóis.